Você já providenciou tudo aquilo que eu pedi no vídeo anterior? Se ainda não viu o vídeo anterior, volta lá e assiste. Mas se você já assistiu, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu curso de Desenvolvimento Web, onde a gente vai aprender HTML e CSS, como eu expliquei no vídeo anterior. E nesse vídeo, a gente vai começar contando uma coisa muito importante. Interrompo aqui a sua aula só um minutinho para um recado especial da Hostnet, que é patrocinadora do nosso curso. Na verdade, ela é patrocinadora de quase todos os cursos aqui do canal do Curso em Vídeo. E ela está presente na nossa vida desde o início da história do canal. E nesse vídeo aqui, eu vou dar um apanhado geral de todos os serviços e produtos que a Hostnet pode oferecer para você. Conforme o curso for avançando, eu vou falando um pouco detalhadamente sobre cada um, caso você se interesse. E a Hostnet, historicamente, é uma das maiores empresas de hospedagem do Brasil. E nesse curso você vai entender coisas como hospedagem, como domínio, você vai aprender a criar sites e você vai aprender até a colocar seu site no ar de forma gratuita. Só que essa forma gratuita que você vai aprender nesse curso é extremamente limitada. Mais pra frente, você vai se tornar um profissional, uma profissional de desenvolvimento de sites e vai precisar de um local para hospedar o seu site de forma profissional. A Hostnet oferece esse serviço. Mas de alguns anos para cá, a Hostnet aprimorou ainda mais os seus serviços e além da hospedagem, e venda de domínios, para quem é assinante de alguns dos planos, além de hospedagem, você também recebe treinamento. E se por acaso você quer montar um site para o seu negócio e começou a aprender a criar sites para desenvolver o seu próprio site do seu próprio negócio, mas está sem tempo de aprender e quer o site mais rápido, a Hostnet também pode desenvolver esse site para você. Pode ser um site normal, uma loja online, uma plataforma de educação à distância e muitas outras possibilidades. Olha a quantidade de coisas que a Hostnet oferece para você. Se você quiser saber mais sobre essas possibilidades, esse código que está aparecendo aqui te leva para uma página especial, onde serão apresentados esses itens que eu falei e muitos outros. Muito obrigado, Hostnet, pelo patrocínio constante do Curso em Vídeo desde o início da história. E agora, você pode voltar à sua aula. A gente vai começar nesse vídeo a ver a história da internet. Você vai entender como a internet surgiu e como ela virou isso que a gente tem hoje. E se nesse momento você está pensando, meu Deus, vem uma aula chata. Cara, eu vou tentar tornar ela o mais legal possível, pode acreditar. Tomara que realmente eu consiga. E eu vou começar com uma péssima notícia. A internet, ela surgiu num dos momentos mais difíceis para o ser humano, um momento de guerra. Sim, a internet, ela nasceu durante o período de Guerra Fria. Na verdade, ela nasceu exatamente para cumprir objetivos durante a Guerra Fria. E se você não faltou a nenhuma aula de história, e com certeza alguém já contou essa história para você alguma vez na vida, a Guerra Fria aconteceu porque duas grandes potências, no final da Grande Guerra, saíram bem fortes, os Estados Unidos e a União Soviética. Então essas duas grandes potências saíram bem fortalecidos da guerra. Só que acabaram que eles travaram uma disputa entre eles. Isso aconteceu, como está escrito ali no slide, na época de 1949. E se você estudou um pouco de Guerra Fria, sabe também que ela não foi uma guerra de vias de fato. Ela não foi uma guerra de batalhas físicas. Ela foi mais uma batalha mental. Foi aquela coisa do eu posso ser atacado a qualquer momento. E quem saiu disparado dessa guerra, quem saiu na frente, não foi os Estados Unidos, como você pode pensar. Porque em 1969... a União Soviética lançou esse carinha que apareceu aí agora, o Sputnik. Na verdade, o Sputnik foi o primeiro satélite artificial que foi lançado. Muita gente pensou assim, nos Estados Unidos principalmente, caramba, a União Soviética lançou um satélite, não sei nem o que é isso, mas ele é espião, ele vai estar aqui para espionar. Na verdade, depois de muitos anos, descobriu-se que o Sputnik só tinha uma função, que era fazer voltas em torno do planeta, circundar a órbita terrestre e cair dentro d'água. Enquanto ele estava circundando, ele emitia bips para que a galera da União Soviética pudesse captar esses bips durante a Terra. Era simplesmente um teste. Só que os Estados Unidos não sabiam disso. E o presidente na época, o presidente militar, que era esse cara aí, o Dwight Eisenhower, preocupadíssimo com a evolução tecnológica da União Soviética, porque nessa época a União Soviética tinha bem mais tecnologia do que os Estados Unidos, ele fundou um órgão, uma agência para estudo de tecnologias para a guerra. O nome dessa agência? DARPA. Eu vou tentar falar o nome aqui. Defense Advanced Research Project Agency, se eu não me engano. Eu não colei, eu só olhei aqui o DARPA.
mas era uma agência para estudos de tecnologias para guerra. A DARPA, ela existe até hoje. Ela criou um monte de armas, um monte de tecnologias durante a guerra. E cria até hoje, fora da guerra, para que os Estados Unidos mantenham sua hegemonia mundial. Mas uma das tecnologias criadas pela DARPA foi ainda em 1969, quando ela foi criada, e ela visava resolver uma preocupação gigante que o governo dos Estados Unidos tinha. Imagina o seguinte, esse mapa que está aparecendo aí. Imagina que do lado esquerdo tivesse uma base militar. E do lado direito, na outra parte do continente, tivesse outra base militar. Se a galera da União Soviética, que estava mandando satélite espião lá para cima, né, a galera achava, for capaz de destruir um desses centros militares, o outro tem que ter todos os dados que esse primeiro tinha. Então a ideia deles era fazer um grande backup dos dados. Era muito perigoso deixar os dados num centro militar e, se ele fosse explodido, perderia tudo. Pensando nisso, eles criaram inicialmente uma pequena rede e deram esse nome aí para ela, a ARPANET. A ARPANET começou somente com 4 pontos. Dá uma olhadinha no mapa aí, ó. Tem esses pontos ali, ó. Os 4 pontos, eles tinham computadores, na época, né, na década de 70, iniciozinho da década de 70, e os computadores que existiam eram esses aqui, ó. Um SDS Sigma na Universidade da Califórnia, um SDS 90 na Universidade de Stanford, um IBM 370-75 no Centro de Matemática de Los Angeles, e o único computador militar da época era um DEC PDP-10 na base militar de Utah. Então, basicamente, eles tinham o projeto de comunicar esses 4 centros e fazer um backup gigante, criar uma cópia de segurança entre um computador e outro. Eles poderiam se comunicar e trocar informações. Só que dá uma olhadinha aí. Se você olhar essa tela que está aparecendo aí, você tem a plena noção de que eles são computadores completamente diferentes, de fabricantes diferentes. A gente tem 2 computadores da SDS, um computador da DEC e um computador da IBM. E você, não sei se você sabe, na época, computadores diferentes falavam linguagens diferentes. Um computador da IBM nunca ia se comunicar com um computador da DEC. O computador da DEC e da IBM não ia se comunicar com computadores da SDS. Então isso era um grande problema. Pensando nisso, a galera da UCLA, que era a Universidade da Califórnia, criou um protocolo. Esse protocolo é chamado de NCP, Network Control Protocol, ou Protocolo de Controle de Rede. Basicamente, o que ele falava era uma linguagem única. Vamos imaginar o seguinte, esses 4 computadores que estão aí na tela são 4 pessoas. Uma delas fala português, a segunda fala alemão, a terceira fala espanhol e a quarta fala japonês. Qual seria uma forma inteligente delas se comunicarem? Aí você fala, Guanabara, sei lá. Inglês é uma linguagem muito falada. Se todos esses 4, além do idioma principal, falarem inglês, a comunicação está resolvida. Pois é exatamente assim que funcionam os protocolos. Protocolos são uma linguagem, um idioma único que todo mundo vai conseguir falar. O NCP era um protocolo muito inicial, muito primordial, era muito simples. Ele era bem ruim mesmo. Basicamente, esses 4 computadores, se um computador, sei lá, o SDS 90, quisesse conversar com o IBM 370-75, a rede parava toda, era criada uma comunicação entre esses dois e eles começavam a transmitir dados. Quando terminava a transmissão, aí eles liberavam a rede. Cara, para 4 pontos, ok, tranquilo. Tu ia estar num ponto e ia falar assim, ó, calma aí, aguenta aí que você não pode transmitir agora, porque tem 2 ali que estão tentando conversar. Ok. Só que, olha só, essa rede cresce. Ela cresceu. Em 1970, ela já estava desse tamanho aí. Ela atravessava os Estados Unidos. E se você está pensando que eram em forma de satélites e tudo mais, não. Era cabo mesmo, cabo que passava de ponta a ponta dos Estados Unidos. Em 72, a situação já tinha piorado. Piorado ou melhorado, né? A rede já tinha crescido pra caramba. Olha só a quantidade de pontos que ele já conseguia atender. Só que nesse ponto, em 72, cara, o NCP já tinha evoluído um pouquinho mais, mas estava se tornando impraticável utilizar o NCP com tantos pontos na rede. Foi aí que 2 pesquisadores criaram 2 protocolos que depois foram unidos. O Bob Kahn, ou Robert Kahn, ele criou um protocolo chamado Transfer Control Protocol, ou TCP. A ideia do TCP era eliminar aquele problema do NCP, de ter que parar a rede para poder fazer uma transmissão. Só que esse protocolo tinha um grande problema. O número de pontos já estava grande demais e ele tinha problema de identificação desses pontos. Foi aí que entrou um outro pesquisador, o Vinton Cerf, ou Vint Cerf, que criou um protocolo de identificação de máquinas, o IP, o Internet Work Protocol. Juntando o trabalho de Bob Kahn e Vint Cerf, criou-se um conjunto de protocolos que foi batizado de TCP/IP, que é o protocolo que a gente usa até hoje. Claro que hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, 2020, a versão do protocolo é bem mais evoluída. A gente já está na versão 6, mas a versão 1 surgiu lá em 1972 com Bob Kahn e Vint Cerf.
E a criação desse protocolo foi emergencial, porque alguns anos depois, olha isso, em 77, olha como é que já estava a rede. Não sei se você está conseguindo ver ali, em cima do 77 tem uma sanfoninha. Essa sanfoninha foi, em 77, a primeira comunicação, aí sim, via satélite, com a Universidade de Londres. Então agora eu já tinha comunicação entre os continentes. Se você sabe um pouquinho de Estados Unidos, você sabe a diferença entre Estados Unidos e Londres. Dá uma olhadinha no mapa. Tinha que fazer aquela comunicação ali. E com isso, a ARPANET cresceu muito. Cresceu tanto que chegou um momento em que os militares falaram, cara, eu não quero mais tomar conta dessa rede, essa rede já está grande demais, já tem um monte de gente que não era para ter, porque tinha centros militares, tinha galera de universidades, tinha algumas empresas pequenininhas, mas já tinha algumas empresas que faziam uso da rede. Então eles resolveram separar tudo. A parte militar ficou com uma rede menor chamada MILNET. A rede científica, a parte das universidades, ficava com uma rede que foi batizada de NSF-Net. NSF significa National Science Foundation, que é uma fundação de apoio à ciência dos Estados Unidos. E também existia uma rede comercial. Existiam várias redes comerciais na época. E todas essas redes que eu estou falando aqui, tirando a MILNET, que era meio isolada, elas tinham que se comunicar, elas queriam se comunicar. Elas queriam fazer uma rede de interconexão entre elas, uma que a gente chama de Interconnect Networking. Então esse termo foi cunhado, se eu não me engano, foi até pelo Robert Kane, Interconnect Networking, ou uma abreviação disso, que de forma abreviada ficava assim, ó, Internetworking. Seria esse conjunto de um monte de redes que acabou surgindo. Internetworking depois foi simplificado ainda mais e surgiu o termo isolado internet. Então a internet, ela vem da ARPANET, que surgiu durante a guerra para proteger centros militares. Já anota isso aí no seu caderno. E a internet que a gente tem hoje, cara, é gigante. Ela cobre praticamente o mundo inteiro. Dá uma olhadinha só nessa imagem que eu vou colocar aqui. Ela é uma imagem que ela está disponível, na verdade não é nem uma imagem, ela é um site que está disponível. Eu vou até colocar o endereço aqui para você, ó. É www.submarinecablemap.com. Acessa aí agora para você poder entender como é que funciona a comunicação mundial, se você estiver interessado nisso. Mas basicamente, se você olhar aqui nesse mapa, você vai falar assim, os continentes estão conectados, sem problema nenhum. E aí eu te pergunto, o que são essas conexões aí? Será que são conexões de satélite? Eu te pergunto e já te respondo. Não, eles não são comunicações por satélite, eles são comunicações por cabos embaixo d'água. São cabos submarinos. O próprio endereço que eu acabei de te dar aqui já te entrega qual é a ideia. Então hoje, praticamente todos os continentes estão interligados entre si numa rede gigante que a gente chama de internet. Na verdade, a internet não é uma rede, é um conjunto de muitas redes. A gente já viu a origem do termo. Aí você vai falar, poxa, mas tá comunicando só as bordinhas dos continentes. Ali, ó, o Brasil ali tem várias conexões, mas tudo no litoral. Como é que vai a conexão para dentro? Aí a gente tem sistemas de satélite, balão de comunicação, a gente tem as transmissões via antenas, né, para uso de redes celulares e tudo mais. Mas hoje, como é que funciona a comunicação entre pontos? Como é que eu transfiro o dado de um ponto A para um ponto B? Vamos imaginar o seguinte, ó, o seu computador que apareceu ali, esse computador que está aí, é o computador da tua casa, é o ponto A. Vou colocar aqui um computador que é o ponto B. O ponto B é basicamente o computador que você quer acessar. Por exemplo, você está nesse momento assistindo esse vídeo. O seu computador A é o que a gente chama de cliente e o computador B, que é o que vai disponibilizar para você a mídia, é o que a gente chama de servidor. Então, nesse momento, nesse exato momento, eu tenho certeza que você está acessando os servidores do Google, os servidores do YouTube. Então, basicamente, o servidor do YouTube tem um arquivo e você quer esse arquivo. Então, não vou exemplificar com um vídeo, não. Vou exemplificar com uma imagem. Imagina o seguinte, o ponto A, que é o ponto da tua máquina, quer uma foto. E o ponto B, que é o servidor, tem essa foto. Tá vendo? Você tá vendo a foto ali amarelinha. O que o seu computador vai fazer é solicitar essa foto. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes de como isso acontece, essa solicitação. Como que o seu computador da sua casa consegue atingir um servidor, consegue descobrir onde é que está um servidor, onde é que está um arquivo. Uma rede gigante. Como é que o teu computador consegue achar qual servidor tem que acessar? A gente vai ver isso na próxima aula. Mas por enquanto entende o seguinte, o que vai acontecer com esse servidor que tem essa imagem? Se eu mandar essa imagem inteira, se for uma imagem grande, a internet mundial pode ficar lenta. Então o que o TCP/IP faz? Basicamente, o IP identifica um ponto A e o ponto B,
E o TCP, ele vai fazer o seguinte, uma das coisas, né? Quebrar essa mensagem. Olha isso. Ele pegou a imagem, quebrou em vários pacotinhos, são exatamente o nome que se dá, é pacote mesmo, e ele vai mandar esses pedacinhos totalmente fora de ordem, totalmente por rotas diferentes, enfim, independe a maneira que ele vai mandar. Ele vai mandar por rotas diferentes, caminhos diferentes, em tempos diferentes. Se um pacote sumir, ele vai mandar de novo, mas o fato é, no final da transmissão, todos os pacotes vão estar no seu computador, como está representado ali. O TCP do lado do teu computador, né, tem TCP e IP dos dois lados, tá? Tanto do cliente quanto do servidor. O TCP do servidor quebrou a mensagem toda. O seu TCP vai ser responsável por reunir todas essas mensagens e reconstituir a imagem. Quando você acessa a internet, está acessando um site, é uma imagem pesada e a tua internet está lenta, você já percebeu que dá para ver a imagem se montando, né? Ele carrega o início, depois ele carrega mais um pouco, depois ele carrega mais um pouco. Exatamente isso são os pacotes chegando pela internet. E tudo funciona dessa maneira. Para você não ficar só com a minha explicação, cara, eu tenho uma dica para te dar, cara. Essa dica é valiosa. Dá uma olhada nesse documentário. É um vídeo bem simples, bem tranquilo. Ele tá em inglês, mas ele tem legendas em português. É só ligar lá a legenda em português que a galera fez. O endereço do YouTube, cara, tá aqui perto da minha cabeça. É um endereço doido, ó. TNQ maiúsculo, SM minúsculo, P maiúsculo, F minúsculo. Você digita esse endereço que tá aparecendo aí. Ele é um vídeo de uma galera de um canal chamado Vox. Esse vídeo foi produzido pela galera do YouTube, né, em conjunto com a galera do YouTube. E, cara, dá uma olhada. É um vídeo, é de uma série chamada Glad You Asked, né? Que bom que você perguntou. Como funciona a internet. É tipo um manual do mundo aqui do Brasil, só que assim, tipo, gringo e cheio de coisa. Dá uma olhada, ela explica nesse documentário a coisa de quebrar uma foto, ela recorta uma foto, ela vai te explicar como as informações são organizadas, traduzidas em bits e bytes, de forma resumida. E ela vai simular como se ela tivesse mandado um e-mail para alguém. E ela vai te mostrando qual é o caminho que os dados vão percorrendo. Ela visita um data center, você vai entender o que é um data center, depois eu vou falar para você um pouco mais sobre isso, mas ela vai visitar o data center e do data center ela descobre, mas para onde vão os sinais? Vão para debaixo d'água, como eu acabei de falar. Ela visita uns pontos de transmissão de dados através de embaixo d'água. Ela pega lá como é que é um cabo de internet que passa por baixo d'água, é fininho, fibra ótica, por onde eles passam. Cara, olha isso, o cabo sendo enrolado, é gigante, a parada é gigantesca. Eles falam, tá, beleza. Mas quando chega no... Eles até montam, né, aquele gráfico lá que eu falei, com os cabos embaixo d'água. Mostra uma cena do tubarão mordendo um cabo desses, essa cena é bem clássica. E depois ela fala, mas como é que esses dados chegam no interior? Como eu falei, olha lá, ele mostra os balões lá de transmissão de dados, ela mostra a transmissão via satélite. Então, assim, tem um monte de coisa nesse documentário. A gente recomenda muito que você assista, tá? Dá uma assistida nesse vídeo. Ele não é tão longo assim, mas ele é bem interessante para você aprender como funciona a internet assim por dentro. Vai por mim, é bem legal. Muitos alunos sempre entraram em contato comigo dizendo assim, mas Guanabara, às vezes sai um vídeo novo ou um curso novo no Curso em Vídeo e eu não sou avisado pelo YouTube. Tem algum outro jeito de você me avisar? Pois agora tem. É só você acessar, t.me/curso em vídeo. Esse é o nosso link do canal, mas não é o canal do YouTube. É o nosso canal no Telegram. E eu costumo sempre dizer, o Telegram é tipo um WhatsApp, só que muito bom. É só você acessar esse link, confirmar a inscrição no nosso canal, isso é gratuito, e você vai receber sempre notificações daquilo que a gente vai lançar. Essa é a maneira mais segura de se manter sempre atualizado ou atualizada com as novidades do Curso em Vídeo. Só que a internet não era assim bonita como é hoje. Hoje em dia a gente tem um monte de coisa legal para se fazer na internet. Mas uma pergunta que eu faço para você é o seguinte, você sabia como era a internet antigamente? A internet antigamente não tinha nada gráfico. Basicamente a internet era isso, era uma tela preta que está aparecendo aí com letras verdes. E o protocolo básico que a gente tinha para navegação, né, de conteúdo era um protocolo chamado Gopher. Dá uma olhadinha aí, olha só, utilizando o protocolo Gopher. É assim que se escreve. Na hora que a pessoa entrava na internet, e eu usei a internet assim, era assim que funcionava. Não tinha mouse, cara. Você ia no teclado, tá vendo ali na esquerda que tem uma setinha? Ali era o cursor. Você usava a tecla do teclado para poder procurar os endereços e aí você poder acessar as áreas. Por exemplo, Fun and Games. Olha como é que era o gráfico da internet no início. Por exemplo, podia baixar a imagem. Tinha imagem, mas era assim, você tinha que baixar e abrir no seu ambiente gráfico. Não tinha imagem no meio do site como você está acostumado hoje. Ali, tá tentando acessar um endereço, gopherpedia.com, ela existe, né, no protocolo Gopher. Você pode fazer uma busca, tipo um Google, né? Você bota lá, ele pesquisou por Gopher Protocol.
Ele vai, tá vendo? Ele tem uma setinha e olha o conteúdo. Era assim, um monte de texto. Esses textos que estão brancos no fundo, né, que estão clarinhos no fundo, eram links. Você podia ir com a seta do teclado e poder acessar eles também. Então, assim, isso era a internet de antigamente. Eu cheguei a utilizar essa internet por muito tempo. Então, quando você pensa assim, não, o surgimento da internet já surgiu com animações, com vídeos, com YouTube. Não tinha nada disso, cara. Foi isso que eu acabei de te mostrar. Era uma tela preta e letras verdes ou letra branca, se você tinha um monitor um pouquinho mais avançado. Só que, em 1993, em Genebra, um inglês chamado Timothy Berners-Lee, ou Tim Berners-Lee, ou TBL para os íntimos, ele criou uma parada muito maneira. Ele estava participando de um projeto que era tipo Gopher. Eram textos que tinham áreas sensíveis, aquelas áreas brancas que você acabou de ver, só que podiam ser acessadas através de links, né, que ele estava chamando, né, que eram os hiperlinks. Ele evoluiu essa tecnologia, evoluiu pra caramba, e chegou a um protocolo que seria incluído mais tarde no TCP/IP. O nome desse protocolo, com certeza você já viu essa sigla, HTTP, que é Hypertext Transfer Protocol. Você vai falar, pô, mas eu já vi HTTP, aonde que eu vi isso? Vai na internet, acessa qualquer site, clica na barra de endereço que vai aparecer lá, http://. Esse protocolo foi criado por esse cara descabeladinho aí, ó. Tem a cabecinha do Jimmy Neutron, todo descabelado em cima. Inclusive, ele veio pro Brasil, deu palestra na Campus Party. Eu tenho uma foto com ele, abracei ele, agradeci pela criação do HTTP. E além do HTTP, ele criou a linguagem que a gente vai estudar. Então, a linguagem HTML, que era baseada, né? O HTTP é baseado na linguagem HTML, também foi criação dele e da equipe dele. É uma linguagem bem simples, fundamentado em marcas. Esse HTML significa Hypertext, HIT, Hypertext. O M é de Markup, que é de marcação, Language, linguagem. Então, ele é uma linguagem de marcação para hipertextos. Aqueles textos sensíveis, você clicou, ele vai para outro lugar. Que é a internet que a gente chama hoje, né? A internet. Na verdade, você vai ver que isso tem um outro nome. E também esse nome foi inventado por ele, que é World Wide Web, que é rede de alcance mundial. Outra coisa que precisou ser criada para o World Wide Web funcionar é um navegador. Hoje você usa o Google Chrome, você usa o Microsoft Edge, você usa o Opera, você usa o Mozilla Firefox. Na época, o primeiro navegador foi esse cara aí, o Mosaic. Ele não foi criado pelo Tim Berners-Lee, ele foi criado por esse outro cara aqui, o Mark Anderson. E, na verdade, o Mark Anderson tem uma história bem legal, mas eu não vou me aprofundar nisso agora. Ele criou o primeiro navegador da internet. Navegador compatível com HTTP, a tecnologia criada por Tim Berners-Lee. Graças a esse conjunto aí, a World Wide Web se tornou realidade. Mas, cara, o que é World Wide Web? Qual é a diferença de World Wide Web para internet? Tem gente que acha que é a mesma coisa. Na verdade, internet é uma parada mais ampla. Dá uma olhada nesse gráfico aí que eu montei para você. A internet, ela é a rede mundial, é aquela interconexão, a rede das redes. E dentro da internet, a gente tem um conjunto de servidores especializados em um determinado tipo de serviço ou protocolo. Então a gente tem um monte de servidores especializados dentro dessa rede. Alguns desses servidores são especializados, por exemplo, em transferência de arquivos, que são os servidores FTP. Outros são especializados, na época, antigamente, em transferência de hipertexto simples, que é o Gopher, que a gente acabou de ver no vídeo anterior, aquela tela preta. O protocolo é o Gopher. Alguns outros servidores são especializados em receber e mandar e-mail, que são os protocolos SMTP, o POP3, o IMAP, que são protocolos de transferência. Você vai estudar um pouco sobre isso na matéria de redes. E também existem os servidores especializados em HTTP, que é essa tecnologia que foi criada por Tim Berners-Lee. O que ele cunhou, esse termo que ele cunhou, basicamente a World Wide Web, que está aparecendo aqui lá no iniciozinho da tela, ele é uma rede, uma sub-rede da internet. Ele é a parte da internet que é especializada em HTTP. Certo? Para não ficar lá Hypertext Markup Language, ele criou essa siglazinha WWW, que significa World Wide Web, que é rede de alcance mundial, e basicamente eles englobam os servidores especializados em HTTP. Então toda vez que você falar de WWW, ele é uma rede que está dentro da rede internet. Certo? Ele é uma sub-rede dentro da grande rede internet. E é claro que essas sub-redes, elas podem se comunicar. Eu posso usar HTTP para falar com servidores FTP. Eu posso usar o HTTP para acessar meu e-mail. Isso é possível. Hoje em dia você consegue usar o webmail. Não significa que essas redes são desconexas, não. Elas se comunicam. Mas WWW é o conjunto de servidores especializados em HTTP. Ficou claro? E por falar em HTTP, como eu disse anteriormente, esse protocolo ele é especializado em hipertexto.
E para eu produzir hipertexto, que é o objetivo da nossa disciplina, desenvolvimento web, essa disciplina de desenvolvimento web, ela foca em produzir conteúdo em hipertexto. E para isso, a gente tem que começar os nossos estudos em linguagem HTML. E eu vou começar explicando como funciona para um HTML ser feito, construído, colocado num servidor e como é que ele chega na sua máquina. O que acontece quando ele chega na sua máquina? Esse é o assunto da próxima aula. E graças a esses dois caras aí, o HTTP, o HTML5, os navegadores, hoje a sua internet ela é muito diferente do que era antigamente. Eu te mostrei, acabei de te mostrar um vídeo, tela preta, o cara ia lá, digitava e aparecia uns negócios, fun and games, sei lá, games and fun, sei lá. Olha o jeito feio que apareceu. E olha como a internet ela é capaz de mostrar coisas, graças ao invento do Tim Berners-Lee, coisas muito mais dinâmicas, como isso daqui, ó. Você pode entrar num serviço de vídeo e assistir um vídeo exatamente como esse que você está assistindo agora. Você pode ver fotos no Instagram ou no Pinterest, você consegue ver diretamente incorporado. Você consegue ver vídeos, assistir filmes, você consegue ter informações desse filme antes dele ser lançado, pode ver características de um produto, pode se divertir, pode jogar, tudo online, cara. Você pode se comunicar com as pessoas, você pode trocar informação nas redes sociais. Galera, a internet mudou completamente. A World Wide Web, o surgimento da World Wide Web, que começou em 1993, 1994, ela foi de suma importância para que a internet seja exatamente aquilo que a gente tem hoje. E é para produzir esse tipo de conteúdo que a gente vai começar a estudar muito sobre HTML e CSS. Aceita esse convite? Vamos embora comigo aprender isso tudo? É só você continuar assistindo esses vídeos, seguindo as regras do vídeo anterior. Sempre com o caderninho na mão, sempre com o computador a postos, sempre que eu falar, olha só, acesse esse site, faz isso, cria esse código, cria esse arquivo, você tem que criar, porque é só na prática que você vai aprender. Eu me despeço por aqui, esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas a gente se vê no próximo, onde eu vou te mostrar qual tráfego, como que um cliente chega num servidor, como que um servidor entrega um HTML e esse HTML se transforma magicamente num site visual que a gente acabou de ver nesse vídeo que acabou de passar aí. Um grande abraço, bons estudos, não se esquece, anota tudo no seu caderno e a gente se vê na próxima.